Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre coordenadas e mudança de base. Também seguindo a linha dos conceitos que a gente viu na sala e focando nos exercícios, tá? Então, na primeira questão aqui, o primeiro exemplo que eu vou fazer pede para você escrever as coordenadas do vetor em relação à base dada. Isso tem relação com os assuntos anteriores. Quando você tem uma base, ela gera o espaço. Isso quer dizer que qualquer vetor no espaço pode ser escrito como combinação linear dos vetores dessa base. Além disso, o fato dessa base ser Li implica que esse vetor pode ser escrito de modo único como combinação linear. Então, a gente sabe, né, isso já é fato, por consequência de ser base, que existem x, y e z, tais que quando eu faço x vezes o vetor u mais y vezes o vetor v mais z vezes o vetor w, isso vai dar o vetor j, porque esse é um vetor do R3 e esse aqui é uma base. E ainda mais eu posso dizer que esses valores são únicos, no sentido de que só existe uma possibilidade para cada, né? Ou seja, a gente tem um sistema linear, né? A gente sabe que essa combinação vai resultar no sistema linear, e esse sistema linear só tem uma solução, tá? E aí o que é proposto aqui é para que você encontre a solução, tá? Então, encontrar as coordenadas do vetor em relação à base equivale a encontrar o x, y e z, tá? Então, nesse caso, se a gente vai escrever o sistema linear correspondente, né? Vai ficar assim, x vezes o vetor 0, 1, 2, mais y vezes o vetor v, que é o vetor 1, 0, 2, né? Repare aqui as coordenadas, mais z vezes o vetor 1, 2, 0, que é o vetor w. E eu quero que isso dê 70, 70, 70. Então, através disso, eu gero um sistema, né, onde você vai pegar a primeira coordenada de cada vetor e igualar a primeira coordenada do outro lado. Então, teria 0x mais y mais z igual a 70. Para a segunda coordenada, eu tenho x mais 0y mais 2z. Então, x mais 2z igual... Gente, deixa eu ver aqui, peraí, vamos conferir. Primeira coordenada, 0x mais 1y mais 1z, igual a 70, ok. Segunda coordenada, x mais 0y mais 2z, igual a 70. E terceira coordenada, eu vou ter 2x, né, mais 2y mais 0z, igual a 70. Então, eu tenho esse sistema aqui. E aí, para resolver, eu posso ir para forma escada, né? É o modo que a gente tem usado em todos os casos, né? Eventualmente, você pode resolver com outra técnica também, né? Por exemplo, nesse caso aqui, você poderia usar Cramer, né? A regra de Cramer seria uma possibilidade, tá? Mas, digamos, por coerência com os exemplos que eu venho fazendo, eu vou usar a forma escada, tá? Então, nesse caso, eu vou trocar a linha 1 com a linha 2, para que esse 1 suba aqui para essa posição. Então, eu vou ter a seguinte matriz: 1, 0, 2, 70, isso foi a linha 2. A linha 1 eu vou colocar nessa posição, que é essa linha. E a linha 3 eu deixo ela onde ela está, né? Então, vai ficar assim, 2, 2, 0, 70. E agora eu vou fazer
a linha 3 virar linha 3 menos 2, linha 1. E aí isso vai anular esse elemento, então eu vou ter 0, né? Que é 2 menos 2 vezes 1, 0. 2 menos 2 vezes 0, que é 2. 0 menos 2 vezes 2, que é menos 4. E 70 menos 2 vezes 70, que dá menos 70. Tá? Repetindo, linha 3 menos 2, linha 1. 2 menos 2 vezes 1, zerou. 2 menos 2 vezes 0 dá 2. 0 menos 2 vezes 2 dá menos 4. E 70 menos 2 vezes 70 dá menos 70. A linha 2 eu só vou repetir ela. E a linha 1 também só vou repetir ela. Feito isso, eu vejo que na primeira coluna o trabalho que eu precisava fazer já foi feito. Agora eu vou pensar na segunda coluna. Esse elemento aqui já é 1, e aí eu vou querer querer zerar tudo que está na coluna dele. Felizmente aqui já tem um 0, então só preciso operar na terceira linha. Tá? Então vou fazer isso na próxima operação. Então vou continuar aqui no cantinho. E aí eu vou fazer, no caso, a linha 1 vou repetir. Então vai virar 1, 0, 2, 70. A linha 2 também vou repetir. Então 0, 1, 1, 70. E a linha 3 eu vou fazer linha 3 menos 2, linha 2. Então essa linha menos 2 vezes essa vai zerar. Esse menos 2 vezes esse vai zerar. Esse menos 2 vezes esse vai dar menos 6. E esse menos 2 vezes esse vai dar menos 70 menos 140, que vai dar menos 210. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir a última linha por menos 6. E aí eu vou obter 1, 0, 2, 70, 0, 1, 1, 70. E a última linha dividida por menos 6 vai ficar 0, 0, 0, perdão, 0, 0, 1 e menos 210 dividido por 6. Então, 210 dividido por 6 vai dar 35. Aí eu vou continuar esse cálculo na próxima página. Deixa eu copiar aqui. Ok. Passando aqui para a próxima página. Ok. Bom, então tenho essa matriz, quero continuar fazendo a forma escada dela. Quais são as operações que eu vou fazer agora? Agora eu percebo que na terceira coluna aqui eu tenho que zerar os elementos. Então eu vou repetir a linha 3 e vou fazer linha 2 menos a linha 3, isso vai zerar esse elemento aqui. E também vou fazer linha 1 menos 2, linha 3, o que vai zerar este outro elemento aqui. Então, linha 1 menos 2, linha 3, vai ficar 1 menos o 0, 0 menos o 0, e 2 menos 2 vezes 1, que vai zerar. E 70 menos 2 vezes o 35. Né? Perdão, na verdade eu estou fazendo linha 1 menos 2, linha 3. Isso, então 2 menos 2 vezes 1, zerou. E 70 menos 2 vezes 35, que dá 0. Ok. Aí agora eu vou fazer a linha 2 menos a linha 3. Linha 2 menos a linha 3, eu vou ter 0, 1, 0 e 35. E a linha 3 eu só repito. Então essa matriz final, essa forma escada final, me diz que as soluções são x igual a 0, y igual a 35 e z igual a 35. Né?
De fato, eu posso voltar no sistema original e verificar se essa condição ela é verdadeira, tá? Deixa eu fazer isso aqui agora para a gente confirmar, né? Então, eu vou selecionar isso daqui, vou fixar. Que eu tenho que remover essa tela aqui, então... não deu certo. Deixa eu excluir essa tela aqui. Desculpem a inabilidade aqui. Como é que eu excluo essa tela que já está fixada? Peraí, gente, eu vou pausar o vídeo aqui para ver se eu resolvo esse problema com a minha tela. Então, vamos pegar esses valores e verificar se eles realmente satisfazem o que a gente quer. A gente quer que x, y, z sejam soluções dessa equação, onde isso dá a combinação linear. Então, vamos fazer uma verificação, né? Veja, essa parte da verificação ela não é necessária se você tiver confiança que você acertou o cálculo, né? Porém, às vezes é conveniente você verificar se... Às vezes é conveniente você verificar se o seu cálculo faz sentido, né? Então, o que é que eu quero fazer, né? Agora os seus valores de x, y, z, né? Estão aqui. E eu quero usar eles para ver se eles resolvem de fato isso, né? Então, perceba comigo essa combinação linear, tá? Então, isso aqui que eu estou fazendo é só uma verificação, tá? Não é necessário, é dispensável, mas se você verifica, você tem certeza que efetuou o cálculo corretamente, né? Então, se eu fizer xu mais yv mais zw, eu quero ver se realmente eu vou obter esses valores aqui. No caso, eu vou fazer 0u, então não vai contribuir nada. Vou fazer 35 vezes o vetor v, que é 1, 0 e 2. E vou fazer... aqui eu escrevi 55, mas é 35, né? Percebo aqui. Então, aqui foi um errinho de escrita. Então, é 35. Vezes o vetor é 1, 2, 0. E aí, quando eu faço essa continha, eu vou ter assim, 35 mais 0 mais 70. Eu acho que não vai caber aqui, deixa eu fazer aqui embaixo. Então, eu tenho primeira coordenada 35, segunda 0 e terceira 70. Enquanto que na próxima possibilidade eu tenho 35, 70 e 0. E aí, quando eu somo esses dois vetores, na primeira coordenada eu tenho 70, na segunda coordenada 70 e na terceira coordenada 70, mostrando que de fato essa combinação linear com esses números aqui dá esse vetor j que eu queria, tá? Então, nesse caso, né, a gente diz que esses números 0, 35 e 35, eles são as coordenadas do vetor j, né? Então, a gente escreve assim, escreve j igual. As coordenadas do vetor j são o 0, o 35 e o 35, o valor de x, y, z. E aqui a gente indica o nome do conjunto. Esse conjunto aqui eu chamei de conjunto J, coincidentemente, tá? Esse J aqui indica a base que você está usando. Então, quando você escreve um vetor coluna
e aqui você coloca alguma letra, essa letra significa a base que você está usando, e esses números que você escrever aqui são as coordenadas em relação a essa base, ou seja, os números que você usa numa combinação linear para obter o vetor que você quer, tá? Então é desse jeito que você acha coordenadas em relação a uma base. E você tendo uma base, essa conta sempre vai ter solução e sempre vai ser única, tá? Então não pode acontecer uma outra possibilidade, ok? Então deixa eu fechar aqui essa... Fechar esse exemplo e vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, a pergunta é a seguinte: dadas duas bases, escreva a matriz de mudança de base da primeira para a segunda e em seguida escreva a matriz de mudança de base da segunda para a primeira. Nesse caso, eu vou, por simplicidade de cálculo, eu vou primeiro fazer a matriz de mudança de base da segunda base para a primeira. Essa é a primeira base, essa é a segunda. Essa matriz, você vai contar o número de elementos da base. Aqui eu tenho 2 elementos, aqui eu tenho 2 elementos. Então, é uma matriz de 2 por 2. E essa é uma matriz de 2 por 2 que a gente vai representar assim, né? Uma matriz, aqui a gente coloca um i, tem a ver com a identidade, né? Depois a gente vai entender por que esse i, mais para frente no curso. E aí, para escrever da segunda base em relação à primeira, a gente escreve assim. A segunda base aqui como se fosse no expoente e a primeira base, tá? Usando essa letra aqui nessa posição e essa letra nessa posição. Isso é uma matriz de 2 por 2. Como é que a gente vai calcular essa matriz de 2 por 2? Então, a gente tem que calcular 4 números, né? Que são as 4 entradas da matriz de 2 por 2. Tá? Aí, vamos inicialmente calcular a primeira coluna dessa matriz. A primeira coluna eu tenho que escrever os elementos A1 e A21, né? São os elementos que estão na primeira coluna da matriz. A1, A21, tá? Então, inicialmente eu vou calcular eles. Como é que eu calculo? A ideia de você calcular esses elementos é você pegar o primeiro vetor dessa base, U, e você escrever ele como combinação linear dos elementos da primeira base, onde as coordenadas que você vai usar, os coeficientes, são esses números. Então, estou pegando o U dessa base, tá? Que é a base que está em cima, e eu quero escrever ele como A1 vezes o vetor dessa base, o primeiro, que é o vetor A, mais o vetor A21, perdão, o número A21, vezes o segundo vetor dessa base, o B, tá? Então, fique bastante atento à ordenação aqui, porque é fácil você se confundir com o que está ocorrendo. Então, repetindo, eu tenho essa base em cima, eu vou pegar o primeiro vetor dessa base e escrever ele como uma combinação linear dos outros dois vetores da primeira base, que é a base que está embaixo. E isso daí eu vou ter que usar dois coeficientes, né? Que são as coordenadas, como a gente viu no exemplo anterior. E essas coordenadas eu vou ter que calcular. Isso vão ser os números que eu vou colocar na primeira coluna da matriz que eu estou procurando, tá? Então, essa é a equação, tá? A gente tem ali os vetores, então vamos escrever a equação correspondente, né? Então, o vetor U, o vetor 1, 8. Eu quero escrever isso como A11 vezes o vetor A, que é o vetor 4, 8, tá? Olha para cá e para cá, tá? Mais A21 vezes o vetor B, que é o vetor que está aqui, 8, 4. Ok? E aí isso vai dar um sistema linear, né? Veja, vai ficar assim, 1, 8 igual 4A1 mais, perdão, é isso. 4A1, né? Mas primeira coordenada, 8A12, A21,
perdão. Segunda coordenada, 8 a 1. Segunda coordenada, 4 a 2, 1. Então, eu tenho esse sistema. Isso vai me gerar um sistema de equações 4 a 1 mais 8 a 2, 1 igual, se a primeira coordenada igual a primeira coordenada, 1. Segunda coordenada, 8 a 1 mais 4 a 2, 1 igual a segunda coordenada, que é 8. Então, o que a gente tem que fazer é resolver esse sistema. E aí, novamente, a gente tem várias possibilidades de resolver. Um sistema 2x2 é mais simples de resolver. Então, se a gente quiser, a gente pode usar a forma escada. Se a gente quiser, a gente pode usar Cramer. Se a gente quiser, a gente pode manipular as duas equações, né? Por exemplo, se você faz 2 vezes a primeira equação menos a segunda, aí você anula uma das letras, né? Então, você pode resolver de qualquer desses modos, tá? Mas para manter a coerência aí do padrão que eu venho seguindo, eu vou usar a forma escada, tá? Então, nesse caso aqui, a forma escada é 4, 8, 8, 4, 1, 8. E aí eu vou zerar primeiro esse elemento, tá? Então, eu vou fazer que a linha 2 vire a linha 2 menos 2, linha 1. E aí isso vai ficar, na primeira linha eu vou repetir, na segunda linha vai ser a segunda linha menos 2 vezes a primeira. 8 menos 2 vezes 4, vai zerar. 4 menos 2 vezes 8, vai dar 4 menos 16, que é menos 12. E 8 menos 2 vezes 1, que vai dar 6. E aí agora eu vou dividir essa linha aqui por 12, na verdade por menos 12, né? Então, vou fazer a linha 2 dividido por menos 12. E aí vou chegar nessa matriz aqui, 4, 8, 1, 0, 1, menos meio. E aí vou aproveitar e zerar esse elemento aqui acima. Tá? Então, eu vou fazer a linha 1 virar a linha 1 menos 8, linha 2. O que vai me dar 4 menos 8 vezes 0, que é 4. 8 menos 8 vezes 1, que é 0. E 1 menos 8 vezes meio. Então, vou fazer essa continha aqui. 1 menos 8 vezes... menos meio, na verdade, né? Então, isso aqui dá 4 positivo. 1 mais 4, 5. Né? Veja, menos com menos mais, 8 por 2 dá 4. 1 mais 4, 5. Então, esse número aqui é 5. Tá? Vou apagar aqui para não atrapalhar depois. E aí, eu tenho essa matriz aqui. E aí, eu divido a linha 1 por 4, né? Finalmente chegando à forma escada e achando os valores da solução que eu quero, que são esses números que estão aqui. Então, eu sei que a primeira variável, que é o A11, é o 5 quartos, né? Através daqui. E a segunda coordenada, o A21, vai ser menos 1 meio. Isso vai dar a primeira coluna da matriz que eu estou procurando, tá? Então, eu vou ter 5 quartos e menos meio. E aí eu vou ter que repetir essa conta, basicamente a mesma coisa, só para encontrar a segunda coluna. Só que na segunda coluna eu vou botar 2 e 6, certo? Então, a gente vai fazer a mesma operação, só colocando 2 e 6, tá? Então, deixa eu ver aqui os valores, vou fazer lá embaixo. Aí, se a gente quiser, a gente pode pular aí uma parte do argumento, mas eu vou, só para reforçar na nossa memória, eu vou repetir todo o argumento, tá?
Então, eu tenho uma matriz de 2 por 2, eu quero achar a segunda coluna. A segunda coluna é A12, A22, tá? E aí, para achar a segunda coluna, eu vou ter que escrever o segundo vetor da base gama, linha, tá? Segundo vetor de gama linha como combinação dos vetores de lambda. Como combinação linear dos vetores de lambda, que eu vou abreviar assim, de lambda. Então, vai ficar assim, V é igual a A12 vezes o primeiro vetor da base lambda, que é o A, mais o A22 vezes o segundo vetor, que é o B, né? Esses vetores que aparecem aqui. Então, os vetores são 2, 6, 4, 8 e 8, 4, né? Então, vamos lá jogar esses vetores lá na conta. Então, eu vou ter o seguinte sistema, né? 2, 6, 4, 8, 8 e 4. E aí isso vai me gerar um sistema onde as equações aqui dessa primeira parte da igualdade são iguais às anteriores, né? Quer dizer, são os mesmos coeficientes, então vou ter assim, 4A12 mais 8A22, né? Compara com a primeira equação anterior. 4 e 8 os coeficientes, tá? Cadê? Perdi a conta aqui que eu estava fazendo. Ah, perdão, tá lá na frente. 4 e 8, né, igual a primeira coordenada, que é o 2. E 8 e 4. Igual a segunda coordenada, que é o 6, tá? Esse 2 e esse 6 vão aparecer aqui. 4 e 8 está aparecendo aqui e 8 e 4 está aparecendo aqui, tá? E aí o que a gente vai fazer é resolver esse sistema, e se você perceber, são as mesmas operações anteriores, né? Então a gente tem assim, 4, 8, 8 e 4, porque veja quem manda aqui na matriz para gerar a forma escada são esses dois primeiras colunas. Então a gente vai acabar realizando as mesmíssimas operações que a gente realizou antes, tá? Então vamos lá fazer essa continha novamente, né? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? Então eu vou fazer a linha 2 menos 2, linha 1. Então a linha 1 estou repetindo. 4, 8, 2. A linha 2 menos 2, linha 1, zerou aqui. 4 menos 2 vezes 8 dá menos 12. E 6 menos 2 vezes 2 dá 2, né? E aí eu fico com uma coisa desse tipo. Aí eu vou dividir a linha 2 por... Vou escrever assim, né? A linha 2 eu estou dividindo por menos 12. E a linha 1 vou repetir. Então ficou com 4, 8, 2, 0, 1 e menos 1 sexto, né? Aqui 2 sobre menos 12. Quando você simplifica, dá menos 1 sexto. E na próxima operação eu vou fazer a linha 1 menos 8, linha 2. O que vai me dar 4, né? Aqui vai zerar 8 menos 8 vezes 1 e 2 menos 8 vezes menos 1 sexto. Que dá 2 mais 8 sextos, que dá 12 mais 8 sobre 6, o que dá 20 sobre 6, que é 10 sobre 3. Então, esse é o valor aqui. Os valores aqui já estão ajustados. E agora eu vou ter que pegar a linha 1 e dividir ela por 4 para chegar na forma escada, né? Quando eu divido por 4 embaixo, vai ficar 10 sobre 12. 4 vezes 3 é 12, por isso esse denominador 12.
E aí, logicamente, eu posso simplificar o 10 por 12 para virar 5/6. E aí eu tenho os valores que eu queria, que correspondem à segunda coluna. Então, o A12 é o 5/6 e o A22 é o -1/6. Tá? E aí, com isso, eu monto a matriz que eu queria, porque eu tenho a segunda coluna dela, né? Então, vamos pensar aqui na seguinte situação, né? A matriz é uma matriz 2 por 2 do tipo A1, A12, A21, A22. A primeira coluna dela eu descobri no primeiro cálculo, né? Vamos ver os valores: 5/4 e -meio. 5/4 e -meio. A segunda coluna eu descobri no segundo cálculo e foram os valores 5/6 e -1/6. Então, 5/6 e -1/6. Essa matriz é a matriz de mudança de base, né? A gente representa ela assim. Matriz de mudança de base. Coloquei a identidade aqui. E a gente escreveu os vetores de gama' como combinação linear dos vetores de gama. Tá? Então, repetindo para vocês o padrão, né, do início, eu vou escrever a matriz de mudança de base da segunda base para a primeira. A segunda base é gama', a primeira é gama. Então, eu represento desse modo. Estou mudando do gama' para o gama. E aí eu vou montar as colunas dessa matriz, né? Primeira coluna, eu vou pegar o primeiro vetor dessa base e escrever ele como combinação linear dos vetores da primeira base. E aí isso vai me dar a primeira coluna, quando eu resolver o sistema. Quando eu pegar o segundo vetor e escrever como combinação linear dos vetores da primeira base, isso vai me dar a segunda coluna. E aí essa é a matriz de mudança de base, tá? E aí você tem que fazer várias contas para achar esses vetores, né? No caso, a conta é essa. Agora veja que a questão ela pede tanto para você achar a matriz de mudança de base da segunda para a primeira, que foi o que a gente achou. Então, aqui já é outra questão. Então, essa é a matriz de mudança de base de gama' para gama, tá? Que é da segunda para a primeira, na ordenação que está lá no exercício. Mas também pede para você achar a matriz de mudança de base da primeira para a segunda. É outro item que está pedido lá no enunciado. E aí a gente precisa fazer um cálculo semelhante, tá? Mas e aí a matriz será representada assim, né? Eu quero agora mudar de gama para gama'. Qual seria o cálculo se a gente fosse fazer ele, digamos assim, pelo padrão que a gente acabou de ver? Pegaria o primeiro vetor da base gama, escreveria ele como combinação da base gama' e isso geraria a primeira coluna dessa matriz. Pegaria o segundo vetor da base gama, escreveria como combinação linear da base gama' e isso geraria a segunda coluna da matriz, tá? Agora, ocorre um fato que essas duas matrizes elas têm uma relação, tá? E a relação é a seguinte: se você muda a ordem de escrita aqui, então uma matriz é a inversa da outra. Então, estou dizendo a vocês que essa matriz, eu colocando aqui gama e aqui gama', ela é eu pegar a matriz anterior, que tinha gama' e gama, e inverter ela. Tá? Tem que achar a inversa. Então, esse é um outro modo de você resolver essa questão. Tá? Nesse caso, é mais fácil achar a inversa. Tá? Então, vamos fazer essa continha, né? Achar a inversa dessa matriz. Tá? E aí vai dar esse resultado.
Então, nosso desafio é a inversa de 5/4, 5/6, menos meio, menos 1/6. E aí, para ser coerente com os exemplos que a gente vem vindo, deixa eu ver aqui. Vou ter que resolver nesse espaço aqui, tomara que dê. Para ser coerente com os exemplos que a gente está vendo, eu vou fazer naquele padrão que a gente aprendeu. Então, primeiro eu vou colocar a matriz identidade aqui, tá? Não, perdão. Primeiro eu vou colocar essa matriz, 5/4 menos meio, 5/6 menos 1/6. Depois eu vou colocar a matriz identidade de tamanho 2. Eu vou realizar operações que levam essa matriz aqui na forma escada dela, e aí esse outro lado vai virar inversa, tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Então, eu estou procurando a forma escada disso daqui, tá? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Primeira linha eu vou multiplicar por 24 para eliminar esses denominadores, tá? E a segunda linha eu vou multiplicar por, podia ser por 12 ou por outro valor, né? Por 24 também. Mas eu vou fazer assim, 24, linha 1. Perceba por que é que eu estou fazendo isso, porque vai ficar assim, 24 vezes 5 dividido por 4. 24 por 4 é 6. Então vai ficar 6 vezes 5, que vai dar 30, tá? Aí eu elimino esse denominador aqui, já que ele é meio chato de fazer as contas. Na segunda coluna aqui vai ficar 30 vezes 5 sobre 6. 30 sobre 6 é 5. Então vai ficar 5 vezes 5, né? Perdão. Eu errei aqui o que eu estava falando, né? Na verdade, assim, 24 vezes 5 sobre 4, né? Esse cálculo aqui vai ficar assim, ó. 24 por 4 dá 6. Então, vai ficar 6 vezes 5, que gera esse 30 aqui, tá? Já nesse caso aqui, eu vou fazer 24 vezes 5 sobre 6. 24 sobre 6 é 4. Vai ficar 4 vezes 5, que vai dar 20 aqui, ok? Então, esses valores de 20, 30 e 20 são eu multiplicando a linha 1 por 24. E aí eu tenho que multiplicar esse valor por 24 e esse daqui também. Já a linha 2 eu estou multiplicando por 12. Então, 12 vezes menos meio vai dar menos 6, né? Então, 12 linha 2. E 12 vezes menos 1/6 vai dar menos 2. E aí eu vou ter aqui 0 e 5. Né? Aí agora, como eu percebo que aqui é 6 e aqui é 30, eu vou fazer, na verdade, 5 vezes a linha 2. Então, eu vou ficar assim, com essa coisa. 30, 20, 24, 0. 30 vezes a linha 2 vai dar... Perdão, 5 vezes a linha 2. 5 vezes a linha 2 vai dar menos 30, menos 10, 0 e 5. Ah, perdão, eu esqueci de operar este elemento, não foi? Que eu fiz 12 vezes a linha 2, então esse elemento viraria 12, ok? E aí, quando eu faço 5 vezes a linha 2 daqui para lá, então isso vai dar 60, ok? E agora eu vou somar a linha 2 com a linha 1. E aí vai zerar, que é o que eu quero aqui, né? Linha 2 com a linha 1 aqui vai dar 10. Linha 2 com a linha 1 aqui vai dar 24. Linha 2 com a linha 1 aqui vai dar 60. E a linha 2 eu vou repetir. Então, 30, 20, 24, 0. Tá? E aí agora eu vou fazer... eu vou precisar de mais espaço aqui. Então, deixe-me levar essa continha lá para baixo. E aí eu vou trazer só o resultado.
levar lá para a última página e aí a gente vai usar aqui. Então vamos ver. Então estou fazendo a forma escada para chegar na inversa disso, né? Então a próxima conta que eu vou fazer agora é linha 1 menos 3, linha 2. Porque aí vai zerar, perdão, menos 2, linha 2. O que vai zerar esse 20 aí. Então, linha 1 menos 2, linha 2 aqui, primeiro elemento vai ficar 30 menos 2 vezes 0, que vai dar 30. 20 menos 2 vezes 10 vai zerar. 24 menos 2 vezes 24 vai dar menos 24. E 0 menos 2 vezes 60 vai dar menos 120. E aí agora eu só repito esses elementos aqui. Veja que aqui eu tenho que chegar na forma escada, que é a identidade, né? Então eu vou fazer a linha 1 dividido por 30 e vou fazer a linha 2 dividido por 10. E aí eu vou chegar nessa matriz aqui, menos 24 por 30, menos 120 por 30, 0. A linha 2 dividido por 10 vai dar 24 por 10 e 60 por 10. É claro que dá para dar uma simplificada aqui nessa segunda parte. Eu vou obter os valores, se eu for simplificar aqui, dá para simplificar por 6, né? Então vai ficar menos 4 quintos. Aqui dá para dividir, né? Porque 4 vezes 30 é 120, então vai ficar menos 4. 24 por 10 dá para simplificar por 2, né? Apenas 12 sobre 5. E 60 por 10 é 6. Então, essa matriz que apareceu aqui é a inversa daquela matriz, tá? E ela vai me dar a mudança de base do gama para o gama-linha. Ela é a inversa da matriz que a gente achou antes, que era a mudança de gama-linha para gama. Então, quando você muda de uma base para outra, você acha uma matriz. E se você quer mudar de outra para uma, aí você vai usar a matriz inversa, tá? Então, essa é a matriz de gama-linha de gama para gama-linha, ok? Agora vamos responder o último exemplo que eu tinha posto aqui. Nessa questão diz assim, com as mesmas bases do item anterior, então a gente pode aproveitar parte do cálculo. Dadas as coordenadas em relação a uma base, encontre as coordenadas em relação à outra, tá? Então, o fato aqui é o seguinte, aqui você tem as coordenadas em relação ao gama, e aí a gente quer achar as coordenadas em relação à gama-linha. Então, o fato é o seguinte, as coordenadas de um vetor, nesse caso o vetor j, em relação ao gama-linha, ele tem a seguinte relação com as as coordenadas em relação à gama. Vai ser a matriz de mudança de base de gama para gama-linha, nesta ordem, vezes as coordenadas em relação ao gama, tá? Perceba que a ordem aqui é importante. Você alinha essas matrizes de maneira que combinem aqui, ó, tá? Então, essa matriz aqui é a segunda das que a gente calculou, tá? Perceba que aqui a gente tem o gama-linha, perdão, o gama. Então, a gente tem esse valor aqui, desse vetor, e esse daqui que a gente acabou de calcular. Com isso, a gente pode achar as coordenadas em relação ao gama-linha. Então, vamos fazer esse cálculo. As coordenadas de J com relação à gama-linha vai ser essa matriz, né? E vamos procurá-la, eu acho que ela estava lá no fim, que é essa matriz aqui, né? Deixa eu copiá-la aqui, levar o cálculo lá para a parte que eu quero. Pronto. Então, eu vou fazer a matriz que está ali,
menos 4 quintos, 12 quintos, 12 quintos, menos 4, 6, vezes as coordenadas do vetor em relação ao gama, que é o que está aqui já, 1, 0. E aqui é uma multiplicação de matriz, né? Então, lembre como se faz a multiplicação de matriz, né? Você faz a primeira linha vezes a coluna, isso vai dar menos 4 quintos vezes 1, que vai dar menos 4 quintos, mais 4 vezes 0, perdão, menos 4 vezes 0, vai zerar aqui. Então, por isso que não tenho mais nada aqui. Já na segunda linha, que vai gerar a segunda linha daqui, vai ser 12 quintos vezes 1 mais 6 vezes 0, que vai dar 12 quintos. Então, isso daqui é as coordenadas em relação à gama-linha. Eu já tinha aqui as coordenadas em relação à gama. Veja que você pode passar de uma para outra e de outra para uma, né? Você vai fazer desse modo aqui, tá? Então, do mesmo jeito, se a gente tivesse as coordenadas já em relação à gama-linha, né? Aí, e quisesse achar as coordenadas em relação à gama, a conta que a gente teria que fazer teria que ser usando a matriz de mudança de gama-linha para gama. E aí multiplicaria pelas coordenadas em relação ao gama-linha, né? Veja, né, enfatizando o que eu falei, você alinha as matrizes de maneira que essas daqui combinam, e aí você está mudando da gama-linha para gama, e aí você tem as coordenadas em relação à gama-linha, acha as coordenadas em relação à gama, tá certo? Então, nesse caso, essa conta fica assim. Foi muito mais rápido porque a gente já tinha usado os cálculos do item anterior, e aí já tinha a matriz de mudança de base. No geral, se você não tiver feito essa conta antes, é claro que você vai ter que completá-la, tá? Então, essa é a situação aqui, e aí eu encerro esse vídeo por aqui, novamente enfatizando a lista de exercícios, né? Tá bem semelhante a essas questões que eu passei aqui. Então, espero que vocês revejam esses exemplos, tentem repetir lá nas questões da lista. É isso. Boa sorte.